pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um outro anime que tá estreando nessa temporada. Era um dos que eu tava definitivamente mais ansioso por diversos aspectos e foi até agora, talvez, a estreia que eu mais gostei de todas que eu assisti. Hoje a gente vai falar de Niten Yonsan Seiko Kodanshi Voreibu. Esse nome gigantesco faz referência ao clube de voleibol de uma escola e eu vou contar pra vocês onde ele tá inserido em toda essa história e como, por que essa história me chamou tanta atenção. O que vocês precisam saber primeiro sobre esse anime é que ele é produzido pelo David Productions, que é o mesmo estúdio que produz Jojo, produz Hataraku Saibou, e a coisa que me deixa mais interessado, que me deixou mais instigado desde que eu vi a staff responsável por ele, é que dentro da staff a gente tem como chefe de animação e também responsável pelo chart design das personagens, o Yuichi Takahashi, que é o mesmo responsável pelos mesmos trabalhos em Hoshiai no Sora. Ah, Guto, o que foi Hoshiai no Sora? Hoshiai no Sora era um anime sobre tênis, né, tênis de duplas, que foi uma experiência sensacional, um dos melhores animes que eu assisti no ano passado. Tem vídeo sobre todos os episódios aqui no canal, e aí assim você entende um pouquinho mais por que eu gostei tanto daquele anime e por que este anime me lembra tanto Hoshiai no Sora. Eu inclusive gostava tanto de Hoshiai no Sora que uma das minhas contas do LoL, ela tem o nome de Katsuragi Maki, que era um dos protagonistas do anime. Agora vamos falar de Niten Yonsan. No anime, a gente vai conhecer a história de dois rapazes que estudaram juntos no jardim de infância, só que eles acabaram sendo separados, porque um deles perdeu os pais e ele foi morar em Tóquio com a família dele, com os avós. Eles então se separaram e agora ele tá voltando pra cidade onde morava quando era criança, e o antigo amigo de infância dele, o Kuroba Yuni, ele tá muito ansioso, por mais que ele tente não demonstrar isso. A questão é que quando Kimichika Haijima, que é esse amigo de infância dele, volta pra esse colégio, ele não parece ser a mesma pessoa. Ele age de forma bastante arrogante e bastante fria, sem dar muita atenção pra ninguém, e a única coisa que parece interessar o Chika, que é assim que o Yuni chamava ele, a única coisa que parece interessar o Chika é o clube de vôlei da escola. Inclusive é um clube que é muito deixado de lado, e aqui já começam as semelhanças de Hoshiai no Sora, tá? É um clube que era totalmente deixado de lado, porque basicamente os únicos integrantes do clube eram pessoas, rapazes que precisavam entrar em algum clube e não tinham tido nenhuma ideia, entraram naquele tipo, não existe preocupação com os treinos, mal existe um orientador pra eles. O Yuni continua tentando se reaproximar do Chika, né, e reviver um pouco do sentimento que eles tinham, daquela amizade intensa, e ele vai encontrar um dia o rapaz treinando sozinho, porque ninguém vai aos treinos de clube de vôlei, basicamente era um clube fantasma, só para os rapazes entrarem em algum clube, só que ele vai um dia ajudar o rapaz, eles acabam começando a treinar, e outros meninos aparecem e começam a se interessar, e dali pra frente se passam alguns dias, um mês, e o treino deles vai ficando mais intenso, eles passam a participar, a frequentar os treinos constantemente, os meninos se interessam mais, e o Chika, ele tá com um grande objetivo, ele quer participar de uma partida real, ele quer inscrever o time num torneio, e pra isso ele sabe que eles têm que treinar muito. Só que algumas coisas ainda deixam o Yuni bastante intrigado. Ele não sabe o que aconteceu com o Chika na antiga escola dele, que fez ele voltar de Tóquio, e ele fica muito curioso sobre isso, também não sabe por que o menino tá com essa personalidade tão fria, e eles precisam, ele tem que lidar com essa questão sem saber realmente o que tá acontecendo, até que um dia, um primo dele com quem ele parece ter um excelente relacionamento, vai descobrir e contar pra ele o que realmente aconteceu em meio a uma conversa bastante bagunçada. O Kuroba Yuni, ele é um menino que parece não saber dizer não pra ninguém. Ele tem uma personalidade bastante insegura, mas que busca agradar todo mundo perto dele. Em meio a essa conversa, ele ainda fala que logo ele vai desistir do vôlei, porque ele sempre foi assim, o que deixa o Chika muito irritado. E essa irritação é o gatilho pro primo do Yuni contar pra ele a história que ele descobriu desse rapaz, por que ele foi expulso, por que ele saiu da antiga escola dele. Na real eu não lembro bem se ele foi expulso, mas porque basicamente que ele saiu da antiga escola dele e voltou de Tóquio. Ele, quando tava nessa outra escola, ele era levantador, e ele era um levantador prodígio do time, né, a grande estrela do time, só que em um dia, em uma partida, ele acabou brigando com um dos rapazes, e esse rapaz
foi pra casa e no dia seguinte eles descobriram que o rapaz tentou cometer suicídio. Por isso todas as notícias relacionadas àquela escola e ao levantador prodígio, ao Chika, eram vários xingamentos, as pessoas odiavam ele naquela escola e isso era uma questão bastante delicada que acabou aparentemente deixando o menino com essa personalidade fria e essa barreira que acaba impedindo o Yuni de se aproximar dele. Bom, e aqui a gente vê a proposta, o plot inicial do anime se desenvolver, se concretizar e servir de gatilho para toda a história. A gente vai ter, aparentemente, né, dá pra perceber por esses dois primeiros personagens, uma parada muito parecida com Hoshai no Sora. Vários meninos que não se preocupavam com esse clube, que mal gostavam desse esporte, mas que estão ali participando e que vão ser guiados, instigados por um novo integrante que se apaixona pelo esporte, ou que já é apaixonado, como é o caso, que vai instigar eles a quererem melhorar, a participar e a vencer. Como as próprias descrições do Chika durante o episódio mostram, o amigo dele, o Yuni, ele tem um talento nato pro vôlei, o corpo dele se movimenta muito bem, ele tem uma boa leitura, ele aprende as coisas de forma fácil, só que falta confiança, falta dedicação para ele aprender e colocar isso tudo em prática, e o Chika tá decidido a fazer com que ele se torne muito bom. A proposta do anime é justamente que os dois juntos se tornem imbatíveis, né? Se eu não me engano, isso tava presente na sinopse do anime. A questão é, existe muita coisa por trás disso, né? Existe muita coisa nesse background que a gente precisa desenvolver para que o relacionamento deles dentro da quadra possa ser construído de uma forma saudável. Primeiro, o Chika, ele não leva o vôlei de uma forma nada saudável. Aquilo é a vida dele. Como o primo do Yuni fala, ele vai fazer qualquer coisa pelo vôlei, como parece ter sido quando ele brigou com o rapaz na outra escola e xingava o rapaz. E o Yuni leva a vida toda de uma forma mais saudável e segura, mais divertida. Ele se diverte com aquilo, ele tá gostando daquilo, mas ele sempre busca agradar as pessoas e também é uma coisa importante pra ele tá recuperando essa amizade tão antiga. Dá pra perceber tanto pela abertura, quanto por imagens promocionais, quanto pelas informações que a gente tem no primeiro episódio, que diversos outros personagens vão aparecer ao longo do episódio e provavelmente a gente vai ter dramas, núcleos particulares que precisam ser desenvolvidos. Vocês lembram que em Hoshai no Sora a gente tinha os personagens com seus núcleos sendo desenvolvidos, problemas familiares, inseguranças próprias, problemas próprios com os quais eles precisavam lidar e com os quais o time inteiro acabava precisando lidar e às vezes um ou outro acabava ajudando mais. Então a gente deve ter isso se desenvolvendo de uma forma muito parecida aqui, né? A gente deve ter os núcleos, os backgrounds particulares de cada personagem se resolvendo, sendo desenvolvido, os relacionamentos que eles vão construir, os amigos que eles vão fazer por causa desse novo envolvimento com o vôlei, deve ajudar eles a lidar com isso tudo, com as suas inseguranças, com os seus problemas pessoais, com os seus problemas familiares. E eu espero ver justamente isso, né? Como eu vi em Hoshai no Sora, que me chamou tanta atenção, que me atraía tanto. Eu sei que muita gente vai se sentir atraída por ser um anime de vôlei e talvez fazer referência a Haikyuu, só que ele passa totalmente longe de Haikyuu. A gente não tem jogadas mirabolantes completamente fora do normal ou da consciência humana, como o Hinata pulando e cortando de olhos fechados. A gente não tem aquela explosão de músculos o tempo inteiro quando eles estão fazendo algum movimento em quadra. Não tem grandes piruetas, pelo menos não até agora. E eu também acho que isso não vai entrar no roteiro, não vai entrar na narrativa da história. Eu acho que a proposta ela é muito mais dramática mesmo e usar o esporte e o relacionamento deles como palco para desenvolver tudo isso. Já a Haikyuu, vocês sabem que ele tem essa proposta shonen, né? Que são grandes batalhas que acontecem, no caso, dentro da quadra de vôlei e os meninos se superando, né? Grandes habilidades se mostrando. Então são propostas muito diferentes que a gente vai ter e essa ideia de trazer esse desenvolvimento mais dramático, essa narrativa muito mais emocional é bastante atraente e me pegou de jeito desde esse primeiro episódio. O chart design é muito legal porque os personagens têm aparências um pouco mais simples, mas que são bastante distintas, atraentes, então isso funciona bem, né? Porque coloca eles na posição de garotos normais do ensino médio que estão se envolvendo nessas situações, assim como a animação é muito bonita, bastante atraente, ela é muito fluida. Eu não sei se vocês sabem, eu nem costumo falar sobre isso, mas quando eu era novo, tinha em torno de 16, 17
17 anos, eu jogava praticava vôlei na cidade em que eu morava, e eu noto muito desses movimentos que a gente aprendia na quadra e que a gente precisava aplicar. Eu notei eles muito em tudo que a gente estava vendo nesse primeiro episódio. Isso é muito legal. E existe todo um cuidado para que esses movimentos eles sejam claros, dinâmicos e bem fluidos. Então você vai ver em alguns movimentos, alguns poucos movimentos que acontecem dentro da quadra, personagens se movimentando de forma bem clara e bem limpa. E isso me deixa animado para ver algumas partidas mais longas, me deixa muito curioso. Eu também quero saber, né, como que eles vão desenvolver esse tom dramático da coisa, porque a narrativa e o timing emocional que existe nesse primeiro episódio, ele trabalha muito bem com as expressões das personagens, né, e vai trazendo pra gente, vai conseguindo transmitir de forma muito clara todos esses sentimentos que precisam estar envolvidos em algumas cenas e desenvolvendo esse tom intenso e dramático que vem como proposta da obra. A trilha sonora ela funciona bem em questões de movimentos e barulhos envolvendo os movimentos, mas quando a gente fala de musicalidade, ela não é tão intensa, não é tão forte, mas a nível de sons, né, para os movimentos, para as ações das personagens, ela funciona super bem, ela é bem clara, combina bem. Então, cara, é uma produção muito boa, muito atraente. Essa proposta narrativa do anime é uma coisa que vai te pegar de jeito, porque ela te segura. Ela vai te fazer querer saber o que tá acontecendo, por que esse personagem ficou assim, por que ele... Tu vai querer saber como esses relacionamentos vão se construir, e eu poderia apostar que isso vai acontecer com os próximos personagens. Eles vão inserir eles na história com um background meio confuso, mas com uma carga emocional muito densa por trás, que vai instigar a gente a continuar acompanhando e querer saber como eles vão lidar com aquilo tudo. Eu só espero que não aconteça igual Hoshai no Sora e eles precisam cortar tudo pela metade e deixar tudo desenvolvido por meios termos, mas espero que eles tragam propostas diferentes, propostas interessantes, dramas diferentes, tanto familiares quanto escolares, entre os amigos. Tem muita coisa que me deixa empolgado, que me faz o meu cérebro trabalhar de maneira muito louca esperando pelos próximos episódios. Então eu tô muito ansioso e é muito provável que eu faça uma análise pelo menos do segundo, terceiro episódio para ver se vocês gostam e se vocês também continuam assistindo aqui no canal. Bom, como ficou claro, eu fiquei muito satisfeito com esse primeiro episódio, eu fiquei muito feliz com esse primeiro episódio. Eu tava esperando, pra ser bem honesto pra vocês, eu tava esperando que tentassem construir um Haikyuu 2.0, mas não. A princípio foge bastante disso, eles não têm todo o elemento clichê que o Shonen tem, eles vão por uma pegada muito mais dramática e emocional, e isso é muito atraente. Então eu fiquei muito feliz com esse primeiro episódio. Eu quero saber de vocês se já assistiram o anime, o que acharam, se vocês não assistiram ainda, o que vocês estão esperando desse primeiro episódio, ou vocês que já viram o primeiro, o que estão esperando dos próximos episódios, estão ansiosos igual eu? Se gostaram do vídeo, deixem um like, porque o like ajuda muito o canal, ajuda o vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou o Gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!